Eram 10h25 de uma manhã de segunda-feira quando Lucélia Rodrigues despertou com o barulho de fortes batidas na porta e a voz de uma mulher que a chamava insistentemente do outro lado. Antes mesmo que ela pudesse retomar a consciência, a garota foi encontrada pela dona daquela voz naquele cômodo isolado, uma espécie de edícula que ficava ao lado da cozinha de um apartamento de luxo na Rua 15, no setor Marista, Zona Sul de Goiânia. Lucélia estava amarrada com as mãos para cima, amordaçada, e para piorar a situação, um pano encharcado de pimenta estava totalmente enfiado em sua boca. Incrédula com o que estava vendo, a sua salvadora gritava insistentemente para os seus companheiros: "Meu Deus, tem uma menina presa aqui!" Frágil como toda criança de 12 anos, Lucélia não conseguia sequer sentir os seus membros. Os pés estavam levemente suspensos, só era possível tocar o chão com as pontas dos dedos. Mesmo assim, ela tentava vocalizar um abafado pedido de socorro, um som que insistia em não sair de sua boca por conta da mordaça. Aquelas pessoas que invadiram o ambiente eram policiais civis que estavam investigando uma denúncia anônima. Eles se vestiram com a frieza necessária para documentar a situação da menina antes de poderem a libertar. Era preciso registrar em vídeo o que estavam testemunhando para que tudo fosse devidamente anexado ao inquérito que seria inevitavelmente aberto depois daquele momento. Só depois que tudo foi filmado é que, aos prantos, a investigadora Jussara pôde desamarrar Lucélia e retirar os panos ensopados de pimenta de dentro de sua boca. Muito assustada, a primeira reação da menina foi expulsar os policiais dali. É que a responsável por toda aquela violência a ameaçava constantemente, dizendo que caso ela pensasse em denunciá-la, não somente a garota, mas toda a sua família seria morta, com requintes de crueldade. Era o medo falando por aquela criança, que mesmo diante do livramento, acreditava que sua torturadora pudesse cumprir a sua palavra e dar cabo de sua vida. A investigadora Jussara teve toda a paciência para acalmá-la e, como um bebê indefeso, a envolveu em seus braços enquanto dizia que a amava. A liberdade enfim chegou no dia 17 de março de 2008, cerca de 2 anos após o início de um período que lhe custou a inocência e lhe rendeu hematomas e traumas que o tempo é incapaz de apagar. Esse é o caso Lucélia Rodrigues. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos abordar uma história muito difícil e triste. É o caso Lucélia Rodrigues. A história ocorreu em 2008, em Goiânia, quando uma garota, adotada por uma família de alto padrão, foi torturada e mantida em cativeiro por mais de 1 ano. O caso foi classificado por grandes portais midiáticos como um dos 30 casos de violência mais chocantes do Brasil. Este caso foi uma sugestão dos ouvintes e crimezeiros @mandipaloche, @Helena_Oliveira_, @Carol Nascoli, Maísa M, Maiara P, Marcela P e Alicia A. Obrigada pela indicação. É uma história muito tocante. Mas antes de entrar a fundo neste caso, se você gosta de escutar casos criminais brasileiros aqui no Café com Crime, dê aquela força para nós. Siga aí na plataforma onde você está ouvindo, ative as notificações para não perder nenhum episódio novo e, se puder, deixe sua avaliação também. Parece pouco, mas para Dona Café aqui e toda a equipe, isso é tudo e ajuda demais o podcast. E para você que é crimezeiro mesmo e quer sempre mais Café com Crime, que tal apoiar o podcast na Aurelo ou no Apoia-se? Quem apoia ganha acesso a um episódio extra exclusivo por mês, escolhido por vocês, crimezeiros e apoiadores. No último episódio exclusivo, eu contei o caso de Mari Munhoz, uma mulher trans que assassinou o amigo e se passou por ele durante 1 ano. É uma história bastante surreal.
Para escutar os episódios extras, basta apoiar. É só clicar no link que está na descrição deste episódio que você já ganha acesso imediato aos mais de 30 episódios exclusivos para apoiadores. Super obrigada a todos que apoiam. De verdade, vocês fazem esse podcast existir. E aquele último lembrete antes da história começar, esse podcast faz uso de efeitos sonoros, então se puder, escute de fones de ouvido. E com isso, bora começar do começo? Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, convenient installation options, and the best selection of Goodyear tires. Go to TireRack.com to see their Goodyear test results, tire ratings, and reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. A verdade é que a vida nunca foi fácil para a pequena Lucélia. Ainda muito cedo, ela precisou lidar com as dificuldades financeiras, vivendo na periferia de Goiânia com uma grande família. Joana d'Arc teve 7 filhos, dos quais 3 meninos ainda viviam com ela e Lucélia, que era a única garota. E também com o pai, Lourenço Rodrigues Ferreira, um vendedor de pastel nos canteiros de obras goianos. Mas essa não era uma grande família feliz, e os pais não eram um refúgio ou uma base segura para Lucélia. Joana era difícil de conviver. As brigas eram ensurdecedoras e constantes entre o casal. A mãe de Lucélia chegou a registrar ocorrência de agressão física contra o companheiro. Eles conviveram como marido e mulher por 6 anos e aí decidiram se divorciar, quando Lucélia tinha cerca de 7 anos de idade. Mesmo separado de Joana d'Arc da Silva, o pai Lourenço Rodrigues Ferreira permaneceu presente na vida da criança, tanto que pouco tempo depois do divórcio, o ex-casal decidiu que o melhor caminho para que Lucélia não sentisse tanto a separação era que ela dividisse o seu tempo entre a casa dos dois. Não havia nenhuma regra estabelecida, era a própria Lucélia que decidia onde passaria os dias e as noites. Tudo certo, ela que escolhia a casa que queria ficar, sem maiores problemas. A questão é que, por conta de problemas financeiros, Joana precisou procurar uma casa mais acessível para viver e precisou mudar de bairro, uma decisão que daria certa folga nas contas do mês, mas que dificultaria o trânsito de Lucélia entre as residências da mãe e do pai. Mais uma vez, eles deixaram que Lucélia decidisse onde iria morar, e ela optou em ficar na casa do pai, com quem viveu por 3 anos. Aos 10 anos de idade, por motivos que não ficaram claros, a Lucélia precisou voltar a morar com a mãe. A garota sentiu o baque, pois Joana estava vivendo em um barracão com apenas 2 cômodos, um período difícil e de muitas restrições financeiras. Até a comida era escassa naquela casa. Foi nessa época, por volta do ano de 2006, que sua tia materna, a tia Marli, apresentou Joana e Lucélia para a empresária Silvia Calabrese. A tia Marli trabalhava como diarista na residência Calabrese, que ficava no setor marista, região nobre da capital goiana. Silvia era uma empresária de 42 anos do ramo da confecção e da construção e naquela época estava casada há 23 anos com o engenheiro civil Marco Antônio Calabrese, com quem tinha 3 filhos. O Tiago, de 19 anos, o Gustavo, de 18 e Mateus, de apenas 4. O encantamento de Silvia por Lucélia foi instantâneo e ela passou a tratar a garota como uma princesa. Afinal, dedicar seu amor a ela era uma maneira de matar aquela vontade que ela tinha no coração de ser mãe de menina.
A casa, dominada por carrinhos e bolas, logo passou a ter um toque cor-de-rosa com os laços e bonecas que a empresária passou a comprar para mimar a pequena Lucélia Rodrigues, sobrinha de sua diarista. Silvia entrou lentamente na intimidade da família Rodrigues, e quando Lucélia se deu conta, já estava passando dias e dias em sua casa. Em certos períodos, ela passava a semana inteira no apartamento de luxo, voltando para o barracão onde vivia com a mãe apenas aos finais de semana. Quando Lucélia retornava para uma nova temporada, era sempre uma alegria. Silvia a levava para comprar roupas novas, ia ao salão de beleza para arrumar os cabelos e fazer as unhas. Só que ela queria proporcionar mais para Lucélia. Silvia sabia que todos os presentes e mimos eram bem-vindos, mas que nenhum deles seria capaz de garantir o futuro daquela criança, quem ela via como uma filha. Então, Silvia deu um novo passo e a matriculou em uma escola particular de Goiânia, um colégio militar bastante conceituado onde estudavam filhos de pessoas abastadas da cidade. Sentindo que tudo o que fazia ainda era pouco, Silvia deu a cartada final. Ela chamou Joana para uma conversa séria, colocou na mesa todas as oportunidades que era capaz de proporcionar para Lucélia e sugeriu que a menina fosse morar com ela permanentemente. Queria adotar Lucélia. Talvez Silvia já soubesse a resposta, até porque Joana teve 7 filhos e não criou nenhum deles. Mas ela se empenhou em criar a narrativa perfeita de que Lucélia teria, enfim, tudo o que merecia, sem que para isso houvesse a necessidade de cortar o vínculo entre a criança e os pais biológicos. Pelo contrário, Silvia fazia questão de que as visitas fossem constantes para que Lucélia não se sentisse rejeitada ou abandonada em momento algum. Parecia uma boa proposta? Parecia, mas era até bom demais para ser verdade. Eu acho tudo muito estranho, mas para Joana tudo soou perfeito e ela aceitou. Não havia documento ou processo na justiça oficial daquela adoção, foi tudo decidido no boca a boca. Joana arrumou as malas da Lucélia e a entregou para Silvia como quem entrega uma mercadoria. Foi fácil desse jeito. Mas se dissermos aqui que Lucélia achou a ideia ruim, estaremos mentindo, pois quando ela foi informada da decisão de Joana, ela ficou animadíssima e muito ansiosa para ir morar com Silvia, com quem ela realmente se dava muito bem de início. Naquela noite, ela quase nem dormiu de tão ansiosa que estava para mudar a sua vida. Em sua mente, seria uma mudança para melhor. Quem ficou responsável por levá-la até o apartamento de Silvia foi a tia Marli. Lucélia não sabe precisar exatamente o dia que se mudou, mas ela se lembra que acordou às 5:30 da manhã para esperar Marli enquanto via o sol nascer pela janela do barracão. Quando a diarista chegou, Lucélia se despediu da mãe, mas como não se tratava de um adeus, não houve sofrimento. Ela pegou suas coisas e partiu feliz rumo à sua nova vida. Quando chegou, foi recebida por Silvia, que a serviu com um belo café da manhã de boas-vindas. Depois que comeu, Lucélia pediu para tomar banho de piscina na cobertura onde a família Calabrese vivia e, claro, foi autorizada a brincar na água ao lado de Mateus, o caçulinha de Silvia. Naquele dia, Lucélia foi acolhida por aquela família, amada e tratada como filha legítima, mas a felicidade não durou muito. No dia seguinte à sua chegada, Silvia passou uma lista de obrigações que ela precisaria cumprir em casa, algumas tarefas domésticas. E isso que Silvia tinha ajuda com os afazeres domésticos, pois Vanice Maria Novaes, de 23 anos, trabalhava no apartamento e era quem cuidava da limpeza e da alimentação de todos. Então não fazia muito sentido que Lucélia também tivesse obrigações domésticas. Afinal, quem adota uma criança com a intenção de fazê-la trabalhar? A pergunta, claro, é retórica, até porque sabemos a resposta. A princípio, Lucélia limpava parte da casa e era a responsável pelos cuidados de Mateus. Em troca, recebia alguns trocados e tempo livre para brincar no playground do prédio, além de ir à piscina com as outras crianças do condomínio. E isso não incomodava Lucélia. Ela sempre alegou que no início foi muito bem acolhida pela família e tratada como filha legítima. Mas as coisas que no seu entendimento eram ótimas começaram a mudar cerca de 6 meses depois de sua mudança para o apartamento de luxo dos Calabrese.
Na Páscoa de 2007, os primeiros sinais da perversidade da empresária Silvia vieram à tona quando ela escreveu uma carta para Lucélia, afirmando não compactuar com maldades. O motivo? Lucélia havia comido um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate, algo que Silvia classificou como uma maldade. Parte da carta escrita por Silvia para a menina dizia: "Nós colhemos o que plantamos. Pensou que ia ficar com os ovos, não é mesmo?" É um tom meio ameaçador para uma criança. E eu fico aqui pensando no quão sádica é uma pessoa para escrever uma ameaça contra uma criança de 10, 11 anos porque ela comeu um ovo de Páscoa, sabe? Uma criança que passou dificuldades a vida toda, uma criança que ela adotou como própria filha, porque adotou é filha, né? E, gente, filho você educa com firmeza e não com uma ameaça por ter comido um ovo de Páscoa. Fato é que em plena Páscoa, que para os cristãos é tempo de celebrar a vitória da vida sobre a morte, a Silvia passou a confinar Lucélia no apartamento e a isolá-la do mundo. O tempo livre para brincar? Acabou. O carinho, os presentes e o tratamento de princesa? Também. E a partir daqui, a garotinha iria enfrentar um pesadelo capaz de colocar todas as dificuldades enfrentadas no passado na lama. A rotina da pequena Lucélia começava muito cedo no apartamento de Silvia. Antes das 6 da manhã, Lucélia já estava de pé para dar conta de todos os afazeres da casa. Ela varria, passava pano, lavava banheiros, tirava o pó dos móveis, arrumava os quartos e cuidava do Mateus. Um trabalho pesado que a deixava constantemente com sono. Sono esse que foi o motivo de seu primeiro castigo físico. Ao perceber que Lucélia estava fechando os olhos em pleno trabalho, Silvia a colocou no banheiro, trancou a porta e a deixou passar a noite inteira no chão gelado. No dia seguinte, além de ser trancada no pequeno cômodo, ela também apanhou com o cinto. Lucélia acordava antes do sol nascer e só podia se deitar depois da meia-noite. O sono era tanto que ela passou a dormir na sala de aula. E aí a conta é simples até para quem é de humanas, né? Quanto mais sono a Lucélia sentia, mais ela apanhava. E quanto mais apanhava, mais manchas roxas apareciam em seu corpo. Ao invés de cessar com os castigos, Silvia passou a forçar Lucélia a vestir roupas de mangas longas, mas diante do calor insuportável de Goiânia, era impossível mandar ela para a escola com roupas de inverno. E aí a opção encontrada pela empresária foi proibir Lucélia de assistir às aulas. Isso aconteceu em agosto de 2007. Naquele ano, Lucélia foi reprovada na 5ª série do ensino fundamental por faltas. Aqui eu também me pergunto se a escola em algum momento abordou ali a família para perguntar, né, por que a Lucélia faltava tanto, por que a garotinha sempre dormia nas aulas. Se ela chegou a reprovar por falta, alguém percebeu alguma coisa. Mas fato é que nada foi feito. E lembram da empregada doméstica, a Vanice, que trabalhava para Silvia? Bem, ela era os olhos e as mãos de Silvia durante a sua ausência. Era Vanice quem prosseguia com os castigos físicos e agressões quando a empresária saía para o trabalho. Era também a responsável por anotar todas as torturas em uma espécie de diário, um registro imposto por Silvia como maneira de Vanice prestar contas à patroa sobre o que havia feito com Lucélia naquele dia. Parece que ela gostava de ler os relatos e queria tudo muito detalhado. Enquanto viveu na casa da empresária, o contato de Lucélia com o seu pai era pouco. O homem, que era vendedor ambulante, recebeu a visita da filha em 3 ocasiões, mas se esforçava para vê-la sempre que possível. Ele costumava ir até o colégio onde Lucélia estudava, enquanto ela ainda ia para o colégio, né? Para dar um beijo na filha ali na hora do recreio, dar algumas balas para ela. Era a sua maneira de mostrar o seu amor e a sua preocupação. Só que a atitude irritou Silvia, que o proibiu de aparecer no colégio sob a justificativa de estragar a rotina da criança. Como todos viam Silvia como uma pessoa bondosa e preocupada com Lucélia, Lourenço não a questionou. Apenas obedeceu às ordens e parou de visitar a filha. E aqui já vou começar a abrir meu parênteses que dá uma raivinha, né? Durante esse episódio, a gente vê como que a Lucélia foi deixada por todos que deveriam
proteger essa criança. A escola, que é um ambiente ali também, ninguém falou nada sobre a sua ausência. O pai simplesmente parou de visitar quando a Lucélia mandou. E a mãe, a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas também deixou a filha assim, a ver navio, sabe? Então, ela não teve nenhuma rede de apoio e de suporte durante esse período extremamente difícil que ela viveu, basicamente em cativeiro ali na casa da Sílvia, sofrendo das mais diversas formas que eu também já vou mencionar, mas só queria pôr isso pra fora, abrindo meu primeiro parênteses de... Gente, é muito absurdo tudo que aconteceu. E ninguém falou nada, sabe? Enfim, o Lourenço, apesar de ele não poder mais ir no colégio visitar a filha, ele ainda teve mais uma oportunidade. No dia 1º de novembro de 2007, era aniversário de 12 anos de Lucélia, e a Sílvia ligou para o Lourenço e o chamou para ir até o apartamento para que ele pudesse ver a filha. E depois de algum tempo que ele não tinha nem notícias da criança, o Lourenço imaginou que a empresária estaria disposta a reinseri-lo na vida de Lucélia e que celebrariam ali mais um ano de vida da menina juntos. Ele então vestiu os filhos mais novos, que eram frutos de um outro relacionamento, né? Então meio-irmãos de Lucélia, e foi até o apartamento, conforme combinado. Mas ao contrário de bolo e velas, ele deu de cara com a porta. A Sílvia, que havia ligado para o convidar, não permitiu que ele subisse ao apartamento. E aqui eu não entendo qual que é o raciocínio dela, né? Eu acho que era mais um tipo de tortura, porque ela não deixou ele subir, mas ela autorizou que Lucélia fosse até a sacada do prédio ali, a escada, na verdade, e acenasse de longe para o pai e os irmãos. Uma tortura psicológica, né? Dela ver ali os pais, o Lourenço, que ela tanto amava, era tão apegada no pai, e não poder fazer nada, no próprio aniversário. E o Lourenço, ele percebeu que a filha estava machucada e com o rosto inchado de tanto chorar. Ao questionar sobre os ferimentos, a Sílvia afirmou que a Lucélia havia caído do balanço. A explicação convenceu o Lourenço. Afinal, a Sílvia sempre foi muito boa para a Lucélia, estava dando do melhor para a Lucélia, então não havia motivo para ele desconfiar de nada. Lê do engano. Depois disso, Lourenço nunca mais teve autorização para entrar no prédio de Sílvia ou visitar Lucélia. Por outro lado, Joana tinha direito de ir ao apartamento para ver a filha. Acontece que Joana recebia dinheiro da empresária a cada visita. Mais tarde, quando a mãe de Lucélia foi questionada sobre os hematomas da menina, ela disse que nunca reparou nenhum deles durante estas suas visitas. Difícil, né? Se o Lourenço reparou de longe, da sacada ali, da escada, como que ela, que ia até o apartamento, não reparou, né? Mas ela falou que não reparou. E aí eu também não tenho prova se ela reparou ou não, então ficou por isso mesmo. E aí, de novo, a Lucélia foi deixada ali, né? Com a mãe recebendo dinheiro a cada visita, sem fazer nada, assim, real para a ajudar. Foi a partir do aniversário de 12 anos de Lucélia que o que já estava ruim ficou pior. As surras de cinto viraram de fato tortura, e a criança passou a viver em uma edícula no segundo andar do luxuoso apartamento. Era um lugar insalubre, com pouca iluminação e zero ventilação, de onde ela só podia sair para trabalhar dentro da residência. O lugar parecia, na verdade, um cativeiro, onde Lucélia viveu os piores momentos de toda a sua vida. Ao que tudo indica, Sílvia gostava de relatórios. De um lado, Vanice registrava os castigos que aplicava na Lucélia, e de outro, a garota também era obrigada a anotar tudo o que fazia, desde o momento em que acordava até a hora de dormir. Para manter a criança sempre sob seu domínio, Sílvia dizia ainda que se Lucélia mentisse em seus relatórios, um anjo contaria tudo em seu ouvido e que ela pensaria em um castigo pior do que todos que ela já havia aplicado. Vocês sabem como crianças são, né? Acreditam 100% no que os adultos responsáveis por elas dizem. E Lucélia confiava na teoria do anjo fofoqueiro. Então ela fazia de tudo para se manter ocupada durante o dia, fazendo um relatório de minuto a minuto do que ela estava fazendo para Sílvia. Acontece que mesmo sem ela mentir, Sílvia sempre dava um jeito de machucá-la. Então Lucélia sabia que de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, ela iria apanhar.
E tudo era motivo para bater em Lucélia. E não é porque ela fazia algo errado, é porque as investidas contra a criança dependiam muito do humor de Silvia, tá? Se a Silvia olhasse para um dos móveis da casa e avaliasse que havia o mínimo grãozinho de pó, já era uma razão para um surto, e aí ela deixava a imaginação dela agir para aplicar as punições. E Silvia era criativa. Além do confinamento e agressões físicas, Lucélia era obrigada a comer cocô de cachorro e barata. Sim, aquele inseto que a gente tem pavor só de olhar para ele, a Silvia chamava de remedinho e fazia Lucélia engolir. Eu passo mal só de imaginar essa situação. A Lucélia era espancada diariamente com cinto, chinelo, rodo e até cabides. Nos momentos de maior fúria, a sua agressora partia para a tortura. Afundava a cabeça da menina em um tanque cheio d'água, permitindo que ela respirasse apenas por alguns segundos antes de mergulhá-la novamente. Com um alicate, Silvia beliscava violentamente a língua da criança e arrancava pedaços. Sim, gente, vocês entenderam certo. Ela arrancava pedaços das laterais da língua da menina. Vocês já tiveram afta na língua? Vocês sabem que qualquer machucadinho na língua dói demais. Agora imaginem a dor que essa menina sentiu ao ter pedaços desse músculo arrancados com um alicate. E para piorar, a Silvia encharcava panos com pimenta e enfiava dentro da boca de Lucélia, com a língua ainda ferida. Olha, é muito sadismo. Lucélia também teve os dedos colocados na soleira das portas, que então eram violentamente batidas contra a criança. Por incontáveis vezes, as unhas não resistiram e caíram. E a lista não para por aí. Lucélia era agredida com marteladas nos dedos e na sola dos pés. Tinha a cabeça frequentemente batida contra a parede e era queimada com ferro de passar roupas. Até pontas de tesouras eram enfiadas no nariz da criança. Ela também levava choques elétricos e tinha a cabeça coberta por sacolas enquanto era mantida amarrada, com as mãos para cima e os pés levemente suspensos. Certo dia, a Lucélia tomou coragem e perguntou para Silvia sobre os motivos que a levavam a machucá-la diariamente. E como resposta, ouviu que era filha do demônio e que o demônio precisava apanhar e sofrer, pois só assim haveria chances de se libertar de sua influência. Inocente como era, a Lucélia acreditou nas explicações da mãe adotiva e seguiu vivendo o seu martírio sem oposição, na esperança de uma redenção que demorou muito a chegar. E sabe um fato que chamou muito a minha atenção? O ciclo de violência sofrido pela Lucélia se assemelha muito ao ciclo de violência sofrido por diversas mulheres que vivem em relacionamentos abusivos. A Silvia batia na menina, muitas vezes arrancando o sangue daquela que prometeu amar como filha e, queria garantir o seu futuro, dar o melhor para ela. E depois da violência, ela se desculpava ou jogava culpa em cima de Vanice, jurando amor, que tudo o que fazia era com a intenção de educar a Lucélia da melhor maneira e que aquilo não voltaria a se repetir. Mas é óbvio que era mentira. E depois de um período ali de lua de mel, o ciclo recomeçava sempre igual. Os 4 meses que separaram novembro de 2007 e março de 2008 foram de intenso sofrimento para Lucélia. E só na segunda quinzena de março que a ficha de um dos vizinhos com relação à menina, caiu. Ele não escutou o barulho das pancadas, tampouco o grito abafado da criança que mal conseguia expressar a sua dor. Esse vizinho também não viu as marcas roxas no corpo e as manchas pretas nas pontas dos dedos, até porque Lucélia nem saía mais daquele apartamento, estava confinada ali. O que ele ouviu foi o relato de Vanice, que, angustiada pela rotina de tortura contra a criança, procurou o vizinho para dizer que não suportava mais a pressão de ter que lidar com os espancamentos diários contra Lucélia. Só então que esse vizinho realmente notou e sentiu falta da presença daquela criança, que antes era uma presença tão marcante que brincava pelo parquinho, sorrindo pelos corredores. E aí esse vizinho caiu a ficha que ele não via mais Lucélia, nem mesmo no horário de ir à escola. Enojado com o que ouviu da empregada naquela manhã, o vizinho decidiu que o martírio de Lucélia tinha que acabar
e ligou para o Disque Denúncia da Polícia Civil. É tenso. Por isso, vamos dar uma pausa na história para falar de uma coisa boa e prática. Sabe aqueles dias em que você acorda atrasada, já brigando com o alarme, tem uma lista de tarefas para fazer e ainda tem reunião no meio do caminho? Eu costumava perder uns bons minutos decidindo o que vestir, o que eu vou pôr, ai meu Deus, até conhecer a Daily T-Shirt da Insider. Ela é versátil, combina com tudo e o melhor, não amassa. Eu tiro do guarda-roupa, visto e pronto. Já tô pronta para falar de crimes, ir em reuniões e até partir para um happy hour sem nem precisar trocar de roupa. Além disso, a Daily T-Shirt é super confortável e respirável, então mesmo na correria, eu continuo parecendo calma e sequinha, mesmo quando eu não tô. A Daily T-Shirt é aquela camiseta que economiza tempo e estresse. E aqui no Café com Crime, você também economiza no bolso. Entra no site da Insider Store e usa o meu cupom Café com Crime. O cupom é Café com Crime. E assim você garante o seu desconto. O link está aqui na descrição deste episódio. Você clicando nele, você já cai no site com o cupom aplicado. E com isso, podemos voltar ao crime. This episode is brought to you by Buffalo Trace Distillery. Powerful yet smooth. Contained but never tame. Proudly going their own way, but never going alone. This is the spirit inside Buffalo Trace Bourbon. Made at Buffalo Trace Distillery, the world's most award-winning distillery. Buffalo Trace is always perfectly untamed. Distilled, aged, and bottled by Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky. 90 proof, 45% alcohol by volume. Learn more at buffalotracedistillery.com. Please drink responsibly. Now at Chipotle, our all-new Chipotle Honey Chicken brings Chipotle heat with a touch of sweet. Seared smoked peppers and savory Mexican spices, blended with a hint of pure honey for a perfectly balanced sauce. All combined with fresh, tender chicken hot off the grill, served up in your favorite burrito or bowl. New Chipotle Honey Chicken takes heat and sweet to a whole new level. But it's only at Chipotle for a limited time. Order now in the app for pickup or delivery. Chipotle, for real. No dia 17 de março de 2008, uma ligação anônima recebida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia, por volta das 9h40 da manhã, foi a responsável por destacar uma equipe de investigadores até o condomínio Antônio Nascimento, um prédio de classe média alta, na Rua 15, do setor marista. Os policiais não tinham mandado de busca, mas isso não foi uma questão, já que o acesso ao condomínio estava liberado por 2 moradores. Por volta das 10h20 da manhã, os policiais bateram na porta do apartamento 401, que ficava na cobertura do edifício e era ocupado pela família Calabrese. Lá estavam para averiguar se realmente havia uma menina sofrendo maus tratos. Vanice é quem estava na casa e se recusou a atendê-los em um primeiro instante. Porém, sem orientação e se sentindo pressionada pelas autoridades, ela se viu sem opção e aceitou liberar a entrada dos agentes. Os investigadores Jaime Jardim e Jussara Assis Carvalho, que até então também estavam incrédulos em relação à informação recebida através da denúncia, perguntaram para Vanice onde estava a menina. Nervosa, ela desconversou, disse que não sabia de criança nenhuma, mas depois de um tempo, abriu o bico e disse que a menina estava no andar de cima, na edícula transformada em cativeiro. A agente Jussara tomou a frente e progrediu ao andar superior, onde os investigadores encontraram o cômodo com a porta trancada. Eles bateram, chamaram, gritaram. Foi então que os agentes pediram para que Vanice abrisse a porta, mas foram informados pela empregada que Silvia havia levado a chave. O Tiago Calabrese, que em 2008 já tinha 21 anos de idade, apareceu nesse momento e viu quando os policiais pediram um pé de cabra para o porteiro. Eles iam arrombar a porta, não estavam nem aí depois que descobriram que a denúncia era verdadeira e realmente tinha uma menina lá dentro.
As informações que a gente tem dão conta de que a essa altura, o Tiago não morava mais com os pais e ele estava no apartamento apenas como visita. Mesmo assim, a Vanice parecia desesperada e ela tentava se justificar para o rapaz, o filho de sua patroa, dizendo: "Não tem mais jeito, tem que abrir." Sem saída, a Vanice foi buscar a chave que disse anteriormente estar em poder de Silvia e abriu a porta. A princípio, Jussara não notou nada de estranho, mas quando virou para o seu lado direito, deu de cara com Lucélia e não aguentou o choro. A criança estava amordaçada com um pano encharcado de pimenta e tinha os braços acorrentados a uma escada de ferro que dava acesso à caixa d'água. Nos punhos, luvas de borracha evitavam o contato direto das correntes com a pele, e nos pés, tênis e meias cobertos por sacos plásticos. Os pés estavam levemente suspensos. Só era possível tocar o chão com as pontas dos dedos. Mesmo assim, Lucélia tentava vocalizar um abafado pedido de socorro, um som que insistia em não sair de sua boca por conta da mordaça. Incrédula com o que estava vendo, Jussara gritava insistentemente para os companheiros: "Meu Deus, tem uma menina presa aqui. Tem uma menina presa aqui." Apesar do desejo de soltá-la imediatamente, os policiais mantiveram a calma e perguntaram se alguém tinha uma câmera de vídeo. Era preciso registrar em vídeo o que estavam testemunhando para que tudo fosse devidamente anexado ao inquérito, que seria inevitavelmente aberto depois daquele momento. O vizinho Realino Vieira Filho, que liberou o acesso da equipe ao prédio e acompanhou os policiais desde o início da ação, ele se disponibilizou a buscar uma câmera em seu apartamento. Um equipamento responsável por registrar as imagens que conhecemos hoje e que foram amplamente divulgadas pela imprensa na época do caso Lucélia. Só depois que tudo foi filmado é que, aos prantos, a investigadora Jussara pôde desamarrar Lucélia e retirar os panos ensopados de pimenta de dentro de sua boca. Muito assustada, a primeira reação da menina foi expulsar os policiais dali. É que a Silvia, responsável por toda aquela violência, a ameaçava constantemente. Caso ela pensasse em denunciar, não somente Lucélia, mas toda a sua família seria morta com requintes de crueldade. A investigadora Jussara teve toda a paciência do mundo para acalmar a garota e, como um bebê indefeso, a envolveu em seus braços, enquanto dizia que a amava e outras palavras de carinho. Só então, Lucélia foi solta. A menina disse que os braços doíam muito e que não comia há muitos dias. Mas antes de pedir para comer, ela perguntou se finalmente seria levada para a casa do pai. Mais uma vez, os policiais e os vizinhos não seguraram as lágrimas. Como Silvia não estava em casa, era preciso aguardar sua chegada para autuá-la em flagrante. Vendo a situação de Lucélia, Realino, o vizinho, se dispôs a levar a criança até o seu apartamento para que ela pudesse se alimentar. E em seu depoimento à polícia, ele afirmou que Lucélia comeu muito rápido e com um desejo exagerado. Era notório que a criança estava realmente há dias sem comer e sem beber absolutamente nada. Do apartamento do vizinho, Lucélia escutou quando Silvia chegou em casa. A garota se desesperou e, de tão nervosa que ficou, se recusou a deixar o apartamento de Realino para ir à delegacia registrar a ocorrência. Nessa hora, ela precisou ser novamente acalmada por Jussara, que a lembrou que agora ela estava finalmente livre das garras de sua algoz. Assim que colocou os pés em sua cobertura, Silvia recebeu voz de prisão. Vanice também foi presa no momento em que entregou o caderno com todas as anotações de tortura aos policiais. Em uma das páginas estava escrito: 5h41. Chamei Lucélia. 5h45. Amarrei a luva. De acordo com o caderno, naquele dia de março de 2008, quem amarrou Lucélia a mando de Silvia foi Vanice. Como Lucélia foi resgatada entre 10h20 e 10h30 da manhã, estima-se que naquela segunda-feira o seu martírio já durava mais de 5 horas. No local foram encontrados cadeados, cordas, correntes, mordaças e 2 alicates, estes 2 últimos com muitas marcas de sangue. Marcos Antônio Calabrese soube da prisão da esposa pelo telefone e disse que ficou em estado de choque,
sem acreditar na veracidade das denúncias. Ai, gente, até parece, né, que o princeso não sabia de tudo o que acontecia debaixo do nariz dele, né? Faça-me o favor. Depois de prestar depoimento, Silvia e Vanice foram transferidas para o Centro de Prisão Provisória de Goiânia e precisaram ser colocadas em uma solitária para não serem agredidas pelas cerca de 130 detentas do local. Enquanto isso, Lucélia teve um encontro emocionado com os pais biológicos antes de ser encaminhada para um abrigo. O seu Lourenço demonstrou uma medida de culpa por não ter resgatado a menina daquele apartamento quando viu os primeiros sinais. Mas Lucélia sempre desqualificou esse sentimento de culpa do pai. Disse que ele não poderia, né? Não era culpa dele. A prisão de Silvia caiu como uma bomba em Goiânia. Em primeiro lugar, porque ela era uma empresária respeitada na cidade, mas principalmente porque, com a explosão do caso Lucélia, outros casos de agressão de sua autoria começaram a pipocar na delegacia comandada pela delegada Adriana Accorsi. Adriana foi a responsável pela investigação. E aí, para ela, ficou óbvio que aquele caso, o caso de Lucélia, não se tratava de um caso isolado. 2 dias após a casa cair, 2 pessoas procuraram a Polícia Civil para denunciar a empresária Silva Calabrese pelos crimes de maltrato, tortura, trabalho escravo e cárcere privado. A primeira denúncia partiu da mãe de uma menina de 11 anos. Em 2002, a criança de apenas 5 anos de idade teria vivido por 5 meses na casa de Silvia. Ela foi parar lá da mesma forma que Lucélia. Silvia convenceu a mãe de que daria tudo do bom e do melhor para sua filha. Diante das dificuldades financeiras, aquela mãe cedeu a guarda da menina de maneira irregular e ela foi adotada por Silvia. A mãe só descobriu os maus tratos após uma professora notar hematomas no corpo da menina e a escola acionar o conselho tutelar. E é isso que eu senti falta no caso da Lucélia. Por que ninguém chamou o conselho tutelar, né? A escola não percebeu? Enfim, eu fiquei realmente... A Silvia ou escondeu a Lucélia muito bem, ou ninguém reparou nada, o que eu acho muito estranho. Mas enfim, nesse caso, chamaram o conselho tutelar, a criança foi retirada da casa de Silvia e encaminhada a um abrigo. A empresária chegou a responder processo, mas o laudo do IML foi incapaz de confirmar os indícios de violência, e aí, sem uma materialidade, o processo foi arquivado 1 ano depois. Em outra delegacia, a mãe de uma adolescente de 16 anos também prestou queixa contra a Silvia, acusando-a de manter sua filha em cárcere privado. Segundo a denúncia, a jovem trabalhou durante 1 ano na cobertura onde morava com a família Calabrese, sem receber qualquer pagamento por isso. Traduzindo em linguagem mais clara, trabalho escravo. A liberdade só veio porque a adolescente fingiu uma simpatia fora do comum para convencer a Silvia a fazer uma festa de aniversário na casa de seu pai, e de lá ela conseguiu fugir. Depois apareceram mais 1, 2, 3 casos, totalizando 5 denúncias póstumas ao caso de Lucélia. Todos seguiam o mesmo modus operandi. Silvia atraía as famílias da periferia de Goiânia, iludia os pais com a promessa de um futuro melhor para seus filhos e depois praticava uma violência descabida contra as crianças. Apesar das denúncias, ao que tudo indica, as investigações dos casos paralelos não prosseguiram e Silvia foi indiciada apenas pelas agressões contra Lucélia. E é importante lembrar, Silvia não atuava sozinha. Durante todo o tempo em que as crianças foram mantidas no apartamento de Silvia, sua família morava lá e sabia do que ocorria. Além da empresária, moravam no apartamento Marco Antônio Calabrese e, com certeza, podemos afirmar que o filho mais novo do casal, o Matheus, esteve sempre presente, apesar de ser uma criança também. Algumas matérias da época, os jornais que relatavam o caso, dizem que Gustavo e Tiago também viviam com os pais, mas há outras que informam que eles estudavam em São Paulo na época do crime contra Lucélia. Então é incerto o quanto eles sabiam ou participaram disso tudo. Além, claro, da empregada doméstica, a Vanice.
Com exceção do Mateus, que era a menor de idade, todos entraram na mira da investigação da delegada Adriana Accorsi. Gustavo e Tiago, os filhos da Sílvia, disseram que eles tinham muito medo da agressividade da mãe. E aí, talvez por isso, eles não falaram nada, né? Deixaram aquilo acontecer. Mas, mesmo assim, eles não escaparam da investigação. Marco Antônio, o marido de Sílvia, chegou a dizer que trabalhava muito e por isso não sabia dos babados que aconteciam dentro da própria casa. Mas ele acabou desmentido pela Lucélia, que em depoimento disse que implorou por ajuda e que o engenheiro se comprometeu a tirá-la da casa para que a tortura cessasse. Mas ele foi impedido por Sílvia, que fez uma cena digna de novela. Ela disse que amava a menina como mãe, que não suportaria viver longe dela. E aí, nesta ocasião, o Marco Antônio teria dito que o que ela fazia era um absurdo e que aquilo dava cadeia. Mas nada foi feito para realmente resolver a situação. Parece que ele cedeu ali ao drama criado por Sílvia e deixou a Lucélia na casa. Isso mesmo, uma garotinha de 12 anos implorou por ajuda e ele não fez nada. Deixou a água rolar, omisso mesmo, 100% nem aí. A situação de Lucélia extrapolou a esfera criminal e o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública na Justiça de Goiás contra a família Calabrese, pedindo uma indenização de R$1 milhão por ter submetido a criança a trabalho escravo. O valor expressivo foi justificado pelos atos de extrema violência, abusos físicos e psicológicos, trabalho forçado, tortura e ameaças, bem como as ofensas aos direitos humanos. 10 dias depois de libertarem Lucélia, o Ministério Público do Trabalho conseguiu bloquear todos os imóveis, veículos e contas bancárias até o limite de 120 mil pertencentes a Sílvia e Marco Antônio. Uma medida concedida pela juíza Maria Aparecida Prado Fleury Bariani, da 10ª Vara do Trabalho. O bloqueio servia para garantir o pagamento de eventuais indenizações relativas àquela ação civil pública e à ação reclamatória trabalhista em nome de Lucélia. Dessa forma, seria impossível que a Sílvia ou o Marco Antônio tentassem se livrar do seu patrimônio para evitar o pagamento, do que eles deviam para a vítima. Enquanto a justiça trabalhava de um lado, os advogados de Silva procuravam brechas para sustentar a sua defesa. Eles chegaram a pedir um exame de insanidade mental para tentar provar que Sílvia não respondia pelos próprios atos, mas o pedido foi negado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Em sua justificativa, a defesa alegava que a empresária sofria de transtornos de personalidade devido a supostos abusos sexuais sofridos durante a infância, enquanto ela vivia sob os cuidados de uma família cruel. É irônico, né? E o pior é que não era mentira ou uma simples tática da defesa. Por incrível que pareça, Sílvia conheceu muito cedo a dor do abandono e da rejeição. Ela jamais conheceu o pai, e aos 5 anos de idade foi entregue pela mãe a uma família que, de acordo com ela, a agredia e a obrigava a trabalhar sem pausas. A situação naquele lugar era tão difícil que Sílvia conseguiu fugir e voltar para a casa da mãe biológica, mas a convivência durou pouco. É que a sua mãe morreu pouco tempo depois, a deixando definitivamente órfã. Por conta desse evento, a pequena Sílvia passou por 2 orfanatos, locais onde teria sofrido abuso sexual, até que foi adotada por Dona Lourdes, uma senhora que também morava lá na cobertura junto com a família Calabrese. A Lucélia sempre se referia a Dona Lourdes como Vó Lourdes. Ela era uma senhora que, quando via o calo apertando ali contra Lucélia, sempre vinha para dar comida escondido para essa criança. O juiz da infância, Maurício Porfírio Rosa, que atuou no caso de Lucélia, chegou a dizer que o passado de Sílvia não poderia justificar sua maldade, mas que reconhecia que a violência contra a criança é uma tragédia de repetição, é um ciclo perverso. Em uma entrevista ao Fantástico, Sílvia confessou as agressões contra a Lucélia e se definiu como a mandante dos ataques. Sabe qual é a história? Eu era a mandante e ela, a Vanice, era a executante. Essa é a história. Não tem outra história. Durante a entrevista, ela explicou tranquilamente que sua intenção era pedagógica,
que só queria educar Lucélia para que crescesse uma mulher de princípios, e que machucá-la não estava nos seus planos. O inquérito correu rapidamente, e menos de 10 dias após o crime, a delegada Adriana Accorsi já havia decidido pelo indiciamento de 6 pessoas. Além de Silvia e Vanice, responsáveis pelas agressões, foram indiciados o Marco Antônio Calabresi, o marido de Silvia, Maria de Lourdes, que era a mãe adotiva da empresária, e os 2 filhos mais velhos do casal, o Gustavo e o Tiago. Todos esses foram indiciados por omissão. A delegada justificou sua decisão baseada em provas que revelaram que todos ali tinham conhecimento das torturas, mas que foram incapazes de coibir as agressões. Joana d'Arc da Silva, a mãe biológica de Lucélia, também foi indiciada por omissão. Isso porque ela viu a criança machucada em diversas situações, mas não fez absolutamente nada para afastar a filha de Silvia. Para a delegada, ela fazia vista grossa porque o ganho financeiro compensava a omissão. É bem pesado. Eu confesso que eu achei o andamento desse inquérito e do posterior processo muito rápido. A Silvia Calabresi se sentou pela primeira vez no banco dos réus no dia 11 de abril de 2008 e lá confessou ter cometido maus tratos contra Lucélia, com quem conviveu intimamente durante 2 anos. Em depoimento ao juiz José Carlos Duarte da 7ª Vara Criminal de Goiânia, a Silvia afirmou ter sido uma mãe zelosa e disciplinadora, reconhecendo o uso de violência para alcançar o seu objetivo de tornar a Lucélia uma adulta de respeito. Mas Vanice, que dividia o julgamento com Silvia, contou que Silvia não era disciplinadora, mas sim sádica, e que a obrigava a registrar em um caderno todos os castigos impostos a Lucélia sob ameaça de morte junto com a filha bebê, caso não cumprisse suas ordens. Então aqui, de acordo com Vanice, não é que ela participava ali dos castigos da Lucélia porque ela era o braço direito de Silvia e juntas elas estavam nesse complô para torturar uma criança, e sim porque ela e sua filha bebê eram ameaçadas de morte e por conta disso ela fez o que fez. Outros acusados, como o marido de Silvia, o engenheiro Marco Antônio Calabresi, o filho Tiago Calabresi Lima e Joana d'Arc, a mãe biológica da menina, preferiram permanecer em silêncio durante a audiência, exercendo ali o seu direito constitucional de não produzir provas contra si. Apesar de indiciada, a Maria de Lourdes, a mãe adotiva de Silvia, não foi denunciada pelo Ministério Público e escapou do julgamento. A sentença foi anunciada no dia 1º de julho de 2008. Silvia Calabresi foi condenada a 14 anos, 11 meses e 5 dias de prisão por torturar Lucélia Rodrigues por quase 2 anos. A pena foi aplicada pelo juiz José Carlos Duarte, que também condenou Vanice a 7 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado. Já Marco Antônio Calabresi foi condenado por omissão a 1 ano e 8 meses, mas a sua pena foi convertida em prestação de serviços comunitários. Tiago Calabresi, o filho do casal, foi absolvido. A Justiça do Trabalho também condenou Silvia e o marido a indenizar a Lucélia em R$300 mil por danos morais e mais R$80 mil por danos coletivos. A dupla de agressoras chegou a recorrer da decisão na época, mas o Tribunal de Justiça de Goiás rejeitou os recursos e manteve a condenação por tortura. Joana d'Arc, a mãe biológica de Lucélia, foi inocentada por falta de provas de que teria entregado a filha em troca de dinheiro. A liberdade de Silvia veio 6 anos depois, em outubro de 2014. Ela obteve a progressão de pena para o regime semiaberto e passou a dormir na casa do Albergado, em Goiânia. Atualmente, Silvia trabalha como cuidadora de idosos em Goiânia e vive uma vida discreta, longe das redes sociais. Enquanto o processo corria, Lucélia se recuperava dos ferimentos físicos no abrigo, ao mesmo tempo que passava por tratamento psicológico para tentar amenizar os traumas sofridos. Maria Machado, diretora do abrigo onde a Lucélia passou a viver, disse em entrevista que Lucélia não era uma menina fácil e que tinha graves dificuldades de se relacionar com as outras crianças por conta de tudo o que havia passado. Lucélia é fruto de tudo o que ela passou, e ela passou pelo inferno.
Fato é que, com toda a atenção recebida, a identidade de Lucélia Rodrigues não foi mantida em sigilo para preservá-la, como é previsto em casos contra menores de idade. Menos de 2 meses depois de sua libertação, os jornais publicavam matérias em que revelavam o seu rosto e a sua identidade, sem se preocupar com a exposição, sem se importarem com o fato de que, com apenas 12 anos, ela não tinha capacidade de discernir e decidir se realmente queria estampar capas de revista Brasil afora, como aconteceu. É óbvio que a situação trouxe uma merecida reparação. Lucélia virou uma espécie de celebridade e ganhou bicicletas, bonecas e brinquedos. Os mimos que lhe foram prometidos por Silvia estavam sendo proporcionados agora por pessoas comovidas com a sua história de superação e também por empresários que queriam associar a sua marca a Lucélia, mesmo que tudo fosse feito de maneira muito discreta. Os seus estudos foram pagos pelo dono de uma concessionária até o 3º ano do ensino médio, na escola onde ela havia sido matriculada por Silvia, aquele colégio militar. E a Lucélia, ela gostava da atenção recebida. Ela gostava muito. Ela chegou a quebrar a perna no abrigo, um acidente, e apesar da dor, ela estava feliz de ter pessoas dispostas a ajudá-la, em vez de trancá-la e a amarrar num cativeiro, né? Ela disse: "Eu acho uma beleza. Eles me levam no colo para onde eu quero ir." Joana e Lourenço entraram na justiça para disputar a guarda da filha, mas o primeiro destino após o abrigo foi a casa de Ezinete Rodrigues e Marcos Rodrigues, um casal de pastores mineiros a quem Lucélia passou a chamar de pai e mãe. Ela viveu com esse casal por cerca de 1 ano antes de retornar para a casa do pai Lourenço. Lucélia cresceu e se tornou uma mulher de muita fé. Hoje, aos 29 anos, a jovem é reconhecida nacionalmente como missionária e leva o seu testemunho de fé e superação a todo o país. Na manhã do dia em que foi libertada do cativeiro, Lucélia decidiu conversar com Deus. O questionou sobre os porquês de suas mazelas e pediu para morrer. Naquele dia, ela havia sido amarrada por volta das 5 da manhã e estava emocionalmente e fisicamente exausta daquela situação de tortura que se repetia dia após dia. Após rezar, Lucélia adormeceu e acordou com a polícia que veio a salvar. Mais de 15 anos depois, Lucélia acredita que a chegada da polícia, a sua libertação e as palavras de carinho proferidas pela investigadora Jussara eram uma resposta do divino para o seu clamor, e que Deus falou através da policial, a lembrando de que, apesar de todo o sofrimento, ele nunca a havia abandonado. Além de sua vida e carreira espiritual, a Lucélia também tem o desejo de expandir seu trabalho para a política. Ela se candidatou ao cargo de vereadora em 2020 e também em 2024, embora não tenha sido eleita. O seu sonho de formar uma família plenamente feliz e viver o que não foi possível em sua primeira infância foi realizado por Lucélia ao lado do seu marido Estênio, com quem ela se casou e teve 3 filhos, Miguel, Mateus e Marcos. A tão sonhada menininha ainda não veio. Em entrevista concedida em 2024 ao portal O Tempo, a Lucélia contou que o processo de libertação do passado não foi fácil e que por muitos anos sofreu com pesadelos e com a imagem de sua agressora fixada em sua mente durante as longas sessões de tortura. Além, claro, do seu medo constante de ser encontrada por Silvia e submetida a uma nova série de barbáries. Apesar disso, Lucélia garantiu que perdoou a sua agressora e que tem vontade de reencontrá-la para compartilhar as maravilhas que Deus fez em sua vida. Ela também jamais culpou os pais pela situação que ela passou. Deus me curou por completo. Eu perdoei. Escolhi perdoar. O caso Lucélia teve enorme repercussão nacional e uma onda de denúncias de violência infantil foi desencadeada. Não apenas as denúncias cometidas por Silvia, que eu mencionei, como outros casos em outras famílias Brasil afora. Estima-se que cerca de 100 mil denúncias de maus tratos contra crianças foram registradas após o caso de Lucélia ganhar o país. Mas a história de Lucélia, talvez, é um dos casos mais pesados e foi destacado em veículos brasileiros como um dos crimes mais chocantes do Brasil.
Em 2023, a Record TV lançou o documentário Lucélia, ou Cicatriz Aberta, que está disponível no Play Plus. Ali, ele narra a sua trajetória. O repórter Rogério Guimarães, que foi o primeiro a entrevistar Lucélia lá em 2008, logo após o seu resgate, ele retornou para Goiânia para conduzir o reencontro muito emocional entre Lucélia e a sua mãe biológica, a Joana. É um momento de reconciliação muito difícil, porque apesar de Lucélia afirmar que já tinha perdoado a mãe, na verdade, ela sempre deixou muito claro, tá, que ela jamais cobrou os pais pelo que aconteceu. Ela nunca os culpou ou os condenou, mas ela nunca tinha falado abertamente com a mãe sobre isso. E lá no documentário acontece esse desabafo, além de muitos outros, com acertos, revelações e emoções que as duas ali, a mãe e filha, ainda não tinham vivido. E é bastante emocionante de assistir o relato vindo das duas, sabe? Enfim, fica aí minha indicação do que assistir em relação a esse caso, se vocês querem abordar essa história com mais profundidade. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar imagens do caso lá no Instagram, o @cafécomcrime, e também no Twitter, que é o @ccrime. A gente também tá no Facebook, a gente posta conteúdos extras aí pelas nossas redes sociais, então siga a gente aí na sua rede de preferência, tem o Blue Sky, tem o TikTok, a gente tá por todos os lados, é só procurar Café com Crime, tá bom? Daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, eu volto com um novo caso criminal brasileiro pra vocês. E até lá, proteja as crianças ao seu redor, mesmo que seja só uma vizinha que parou de brincar no parquinho. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorubi, com desenho de som e edição de áudio de Luigi Calistrato. Pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Correio Brasiliense, Portal G1, Portal O Tempo, Expresso Popular, Tribuna da Imprensa, Jornal do Comércio, Portal do STF, o Consultor Jurídico, Portal R7, Revista Marie Claire e a tese de mestrado em Comunicação e Cidadania, intitulado A Cobertura do Caso Calabrese na Mídia Impressa e o Conflito entre o Infante Exposto e o Sujeito de Direitos, uma obra escrita por Lilian Bento de Souza para a Universidade Federal de Goiás.